Aleluia. Pode assentar, igreja. Queridos, hoje nós estamos entrando no sexto dia e, como você pode ver aqui, já estão acesas todas as chamas da Hanukkah. Hoje estamos na sexta e vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas como hoje é a cabeça do mês, também eu quero trazer para você uma elucidação. Eu quero chamar o Manuel aqui para estar falando conosco. E explicando o que nós combatemos nessa cabeça de mês. E você que está aí em casa nos assistindo, tome nota disso, que é o tempo agora de nós estarmos cancelando essas coisas no nome de Jesus. E depois continuaremos falando sobre a festa do milagre. Amém, glória a Deus. Queridos, mais longe? Tá bom, tá batendo muito lá na nossa transmissão. Nós queremos agradecer o pessoal, né, online que está aqui, você que veio. É importante. E pastora, é algo que a gente tem que ficar muito ligado. E nós vemos, né, todo mês sempre fazendo, comemorando aquilo que Deus pediu. Em Números 10:10, que nós já tínhamos falado no mês passado, que é para nós festejarmos, né, as festividades, que estamos numa festividade, que é Hanukkah, e também cabeça do mês. A festa da Lua Nova, né? Exatamente, a festa da Lua Nova. E hoje, queridos, é tão importante porque hoje nós estamos fazendo uma mudança de estação espiritual. Na estação também, obviamente, no hemisfério norte, está entrando hoje no inverno. E também, espiritualmente falando, o calendário também entra no inverno. E é tão importante que você pegue tudo hoje. E nós vamos falar de uma forma, eu vou trazer aqui de uma forma bem breve. E eu acho que vale a pena a gente, de repente, uma próxima oportunidade, um outro momento ainda durante esse mês, a gente estender um pouquinho mais, porque ele é importante. Porque aquilo que a gente começar agora vai ter resultados os próximos, não só os próximos 3 meses, né? Nos próximos meses, falando do calendário bíblico, como também nós estaremos sendo preparados para a próxima estação, que vai ser primavera, falando de calendário bíblico, tá? Primavera, que é um tempo de batalha, tá? Mas vamos lá. Coloca para nós aqui o banner, assim como também você em casa também vai aparecer para você de uma forma diferente, e aqui nós estaremos explicando, mas vai ser o mesmo. Então nós estamos começando agora, hoje, mês de Tevet, mudança de estação. Pode passar. Essa estação de inverno é também conhecida como a estação da Águia. Isaías 40:31, eu gosto muito dessa passagem. Eu até por tempos atrás tinha uma célula que chamava-se Águia, né? E eu tinha esse versículo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O que a águia faz? Bem rapidinho, mas é importante. O que a águia faz? A águia, ela pega a cobra, mas ela não, quando ela vai até o momento da serpente, onde ela vai pegar a serpente, ela não pega a serpente no seu território, ela eleva aos céus, ou seja, ela sobe, porque toda presa que ela pega, ela voa até lá em cima. E aí, meus queridos, pode passar a próxima. Entramos num tempo de busca intensa, mais profunda, como uma raiz, porque nós entramos no inverno espiritual e devemos nos preparar para as batalhas da próxima estação, a estação do leão, que nesse período né, nós perdemos força e vigor. Se você não estiver preparado nesse mês, se você não se preparar, não estiver atento ao que está acontecendo, ou o que acontecerá, nós vamos perder força e vigor na próxima estação de primavera, tá? Isso é importante, nós vamos perder força. Então, é um momento de busca, de atenção. Quando eu falei da águia, é por quê? Porque mais adiante ele vai falar que a águia, né, nós temos que estar com os nossos olhos e a nossa busca direta ao Senhor, aos céus.
porque é lá que nós vamos levar toda a serpente que vier à nossa mente. Nosso pastor fala muito sobre serpente, né? Na nossa mente e tudo mais. Então, nós temos que fazer isso, tá? Só um detalhe nessa da serpente aqui, interessante o que você está falando. A águia, ela busca no território, porque a serpente, ela reina na terra. Exato. Ela rasteja e come o pó da terra. Ele tira o território e leva para os céus. E é lá no céu que nós vencemos o poder da serpente. Por isso que a nossa mente tem que ser desligada e desconectada do segundo céu. E tem que levar ele para o terceiro céu. Lá nós estamos assentados e lá nós vencemos toda a ação serpentária na mente e na nossa vida. Glória Pode a Deus. seguir. Benção, benção, isso aí. Tá? Hoje nós estamos fazendo café aqui ao vivo. O café antecipado. Antecipado, né, pastor? Vamos lá, próximo, por favor. Nesse mês de Tevet, que significa bom, é o 10º mês do calendário bíblico. 10 é o número da autoridade divina. Portanto, ore pelas autoridades, líderes e governantes. Anote isso. Ore pelas autoridades, líderes e governantes. O inimigo, ele tem grandes planos para desviar os líderes neste período. Fiquem atentos. Próximo. Só um detalhe aqui, pode colocar o próximo lá. Nesse período, entra no inverno, é o tempo que nós vamos sair de férias, a igreja tira férias. Dezembro, janeiro e fevereiro, que é o tempo que a igreja deveria estar mais em vigilância, é o tempo que todo mundo descansa. Aí toda a trama maligna no governo, nas autoridades, acontece, porque está todo mundo desligado e não prestando atenção. Então nós podemos descansar sim, mas nunca parar de vigiar e ter as nossas ações proféticas, orar nos portais e declarar. Nesse tempo agora começa o tempo de grande intercessão e oração mesmo. Você que sabe sobre portais, agora é tempo de orar neles. Mais do que nunca. Um tempo de luz indireta, onde a glória de Deus se reflete através de nós. No mês passado era a luz direta. Existem as duas estações, né? Tanto do norte quanto do sul. A luz fica diferente, ou seja, nessa questão, Deus está indiretamente, né? Ou seja, é Ele que vai te dar toda a proteção, é Ele que vai estar te guardando, mas você tem que estar atento. Você tem que estar atento. Temos tempo de purificação e dedicação também do templo do Espírito Santo. Temos que cuidar a nossa alimentação. A gente sabe que tem muitos problemas na parte da alimentação no verão, principalmente quando você sai de férias, vai fazer tanta gente que volta doente ou tanta situação. Muito cuidado. E olha só, fechou as duas, o cabeça do mês com a festa de dedicação do templo. Exatamente. Então a importância disso, desse portal que está aberto na tua direção. Nesse dia, também de troca de estação espiritual, o reino das trevas está muito ativo. Temos que estar vigiando. No inverno as árvores secam, pois toda a sua energia está concentrada nas raízes. Esse é o tempo de aprofundar as nossas raízes em Deus. No momento, as árvores, o que uma árvore faz quando seca? Ela fica exposta, e nós estaremos muito expostos, e se nós não estivermos buscando a raiz, enraizados em Deus, meu Deus. Tudo que é supérfluo, tudo que é exterior, folhas caem, ela murcha, fica mais, parece que até que está morta, mas na verdade está guardando toda a sua energia para poder sobreviver a uma estação de grande ataque. Então agora é o momento que nós precisamos estar com as nossas raízes, inclusive o que nós vamos falar daqui a pouco é sobre isso, estar arraigado nele. Próximo. TV tinha um mês de muitas distrações, aquilo que o pastor acabou de falar, pois pega duas festas pagãs, Natal e Ano Novo. Isso gera um afastamento das pessoas da presença de Deus, enquanto que é tempo de buscar novas armas e novas estratégias por meio da comunhão íntima com Deus. Neste tempo, muitos tiram férias, aquilo já falamos, viajam, as crianças estão de férias, tudo isso traz distração e a tendência é perder o foco. Porém, esse período é para renovar, ou de renovo, reavaliação e tirar as cinzas do altar. Olha que tremendo isso. Isso nós temos que estar muito atentos. Pode passar o próximo, por favor. O dia 10 de Tevet vai ser dia 22 de dezembro, numa sexta-feira. Tá? 22 de dezembro, numa sexta-feira, no calendário gregoriano, e 10 de Tevet, né, é um dia de jejum. Nós vamos para próximos dias, tá, e colocar nas redes e tudo mais, e explicar melhor sobre isso, mas é muito importante, pois foi nesse dia em que Nabucodonosor iniciou o cerco a Jerusalém para a destruição do templo.
o intuito desse jejum é produzir em nós arrependimento e nos impulsionar a corrigir pecados. Também foi nesse período que em Tevete também Esther foi levada ao palácio. E a partir daí começou um tempo de libertação do povo de Israel. É importante esse jejum. É importante, é muito importante para que o nosso templo, nós venhamos ter o nosso arrependimento. A gente realmente, né, está ali. Algumas pessoas não compreendem, Manuel. A igreja que está aqui tem gente que não compreende, porque pensa que é só datas aleatórias. Por acaso, o 9 de Av é uma outra data lá de julho, que é vigiado até hoje em Israel. Toda data que há um grande ataque maligno, ela se repete em cada geração. Então nós temos que vigiar nessa data, porque tudo gira em torno de tempos e épocas. Mas Jesus já não venceu, todas as coisas venceu, mas o inimigo não desistiu, porque ele ainda está sobre essa terra. Então vigie e esteja atento para ter. Essas são as estratégias que impedem um ataque maligno. Isso é importante saber, porque quem não tem estratégia perde a guerra. Exatamente. E se nós não estivermos com a estratégia certa, a próxima estação a gente vai ter vários, porque é batalha. A próxima estação. E é tão engraçado, né, pastor? Porque a gente volta das férias cheio de dívidas, cheio de problemas, cheio de situações, e tu fica, meu Deus, o que eu faço? Por quê? Na estação que a gente deveria buscar, vigiar, né, ter controle das coisas, pelo contrário, a gente acabou perdendo. Pode passar para o próximo? E aí a gente não se preparou para a batalha. Este mês, o ministro, a letra Ain, a 16ª letra do alfabeto hebraico, significa olho ou fonte. Inclusive ontem o senhor falou sobre Falamos isso, sobre a janela de olhar para o futuro e ter a visão de Deus, e sobre as águas que representam, que estão nesse dia 5 ali, né? Exatamente. Se você notar, essa letra, ela parece dois olhos em cima, né? E elas são os dois olhos em cima. O foco. Nós não podemos perder, né, o foco das coisas e principalmente o olho bom. Pode passar o próximo, que ele vai dar sequência do estudo aqui. Que ele significa, então, Tevete é bom e o Ain é olho. Ele, então, é um mês para deixarmos o olho bom ver. Ain também representa uma fonte, ou seja, um tempo para viver o fluir do Espírito Santo em nós, bebendo da fonte de água viva. Nesse mês precisamos anular o olho mau, as corrupçências da carne e de todo o desejo maligno nos nossos olhos. Como é importante isso, porque a gente fica tão focado nas coisas ruins, né, em julgamento, até porque esse mês nós vamos falar sobre Dan, ali, que é a tribo, já logo, né, que tem toda uma questão de justiça, e a gente, pelos nossos próprios olhos, queremos fazer justiça, e aí a gente tem que ter cuidado. Então, como que a gente combate essa questão do olho, ou essa situação que nós estamos falando aqui? Através da gratidão. Em tudo, por mais que seja a situação que você esteja passando ou estejamos passando, nós temos que ser gratos e agradecer a Deus pelaquilo que está acontecendo, porque logo à frente, até porque esse mês ele está te protegendo. Vamos lá, pode passar o seguinte? Os olhos são a cadeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Mateus 6, 22, 23a. Pode passar? Tribo, Dan, significa governar, julgar. Essa tribo tem a capacidade de trazer respeito e regras no meio dos irmãos. Essa tribo também tinha um grande dom artístico. Ao Liabe e também Bezalel, que também fala Bezalel. Eu não estou conseguindo enxergar direito aqui. Que foram chamados para a construção do tabernáculos, eram da tribo de Dan. Olha só que legal. E tem toda essa questão artística, se não me falha a memória, Dan também tem toda uma questão de cuidado na parte de alimentação, enfim, é bem interessante. Pode passar o próximo? Moisés abençoou essa tribo dizendo que eles seriam como serpentes à beira do caminho, para seus inimigos, eram verdadeiros sentinelas. Na divisão da tribo, Dan se acampava ao norte, junto com Asser e Naftali. Essas são os próximos meses, né, que estarão regendo, e também as próximas tribos, que elas estão dentro dessa estação de inverno, tá?
Então eles estão juntos. Marcham atrás guardando a retaguarda. Um cuidado que nós devemos ter com a idolatria, principalmente dos dons, e com o julgamento, que é a questão do olho mau. Tá? Nós temos que ter muito cuidado nessa questão do olho mau. O interessante é que tem um discurso todo na igreja dizendo que nós não podemos julgar, e que ame mais, julgue menos. Isso tudo é falácia do tempo moderno. Nós somos chamados a julgar. O julgamento com justiça, que é tzedek e retidão. A justiça do céu. Nós julgamos todas as causas. Paulo diz que inclusive nós vamos julgar os anjos. Se nós não conseguimos julgar as coisas entre nossos irmãos, o que Jesus condena é o julgamento hipócrita. Quando você tem um cisco no olho e fica olhando a trave no olho do outro. Aliás, o cisco no olho do outro e você tem uma trave no seu. Então, esse julgamento não pode. É esse cuidado que tem que ter para não ficar julgando de aparência, estando cheio de erro. Mas é um tempo de estabelecer juízo e governo sobre a terra. Então, é bem interessante enfatizar isso. E cuidar com os dons, porque é um tempo também onde os dons começam a aparecer. E tem muita gente que quer se aparecer com os dons. Né? Então, toma cuidado. Os dons vão começar a aparecer. Não é casualmente que nós vamos ter aqui um treinamento sobre dons também, né? Então, os dons vão começar a aparecer na igreja. Mas cuidado para não se aparecer com os dons. E vai ser nesse mês ainda. Sim, porque o próximo mês vai ser 10 de janeiro que muda a próxima. Exatamente. Olha só, vamos lá. Texto para você meditar, se você puder anotar. Anote Gênesis 30, 5, 6, 49, 16, 18 e Deuteronômio 33, 22 e Juízes 18. Pode passar? Olha só, trono, Saturno, signo Capricórnio, conhecido como o Deus que governa o tempo, Cronos, ou Moloque, o devorador dos filhos das sementes, a semente, querido, que você plantou, aquilo que você regou, aquilo que você declarou. Esse é o mês que eles atuam muito forte para roubar. É que nesse período de inverno, é que a gente juntou a semente para começar a plantar, para vir a grande colheita. Então, nesse tempo, é o tempo onde você, com a semente guardada que você tem, você vai ficar vigiando, trabalhando forte nesses 3 meses, para que ninguém roube, ninguém venha saquear. O que acontecia lá, os midianitas com Gideão? Roubavam as sementes deles. Por isso que Gideão estava malhando trigo no lagar, para não ser visto. Então, é um tempo de malhar trigo no lagar, mas escondido não com medo, mas debaixo da sombra do Onipotente. Amém, glória a Deus. Esse trono, então, ele castra as gerações, aprisiona as pessoas no tempo, através de traumas, situações do passado, ansiedade, preocupações excessivas com o futuro. Aqui, um ponto importante para a gente fechar essa questão da tribo, é que nós devemos ter muito cuidado, porque as viradas de ano, o pessoal, muito choro, muita lembrança do que foi do passado, né? Tem toda aquela questão de janeiro, de Jano, olhar para trás, olhar para frente. Queridos, por favor, não repitam isso. Não repitam. Porque aqui ele aprisiona no tempo, ele aprisiona em toda essa questão de preocupação, ansiedade, frustração, traumas. Meu Deus, é muita coisa. Ele te aprisiona. Você tem que andar de forma diferente. E é muito interessante você falar a respeito disso, porque é nesse tempo que vem a melancolia. O espírito chamado espírito natalino, ele traz para você lembrança, saudosismo, tristeza. Sempre aquela reunião dizendo assim, ai, que saudade. Pode saber que numa mesa nesse período, todo mundo está lembrando da infância, do que tinha, do sofrimento ou das lembranças boas. Fica aquela coisa assim, daí já começa a chorar, ai, lembrando da minha mãe, lembrando do meu pai, lembrando do meu avô. E daí toda aquela melancolia e te faz paralisar. Daí chega na virada do ano, é festa. Todo mundo olha para o futuro, mas lembrando do passado e fazendo promessa do que não conseguiu cumprir no ano. Aí você faz uma nova promessa, agora vai dar. E vai repetir tudo de novo. Então, esses são os enganos desse período, são as distrações para tirar o nosso foco daquilo que nós temos. Esteja enraizado em Cristo e não vai perder nada dessas coisas. E uma dessas distrações que é importante que o senhor está falando também, pastor, é que agora, nos próximos semanas, o pessoal quer fazer tudo o que não fez durante o ano, porque quer fechar o ano. Querido, se você está andando no calendário de Deus, ou no calendário bíblico que a gente tem trabalhado já desde o início do ano ali, lembre-se, o nosso ano já começou lá em setembro. Por isso que a gente governa e tem que aprender a governar sobre a terra. Porque enquanto alguns estão pensando em começar uma nova estação,
nós já estamos dando cursinho de como viver ela. Então é isso que... Você podia aplaudir o Senhor por isso, porque você está na frente. E a lágrima, ela também é um altar? É um tipo de sangue, é um altar que é colhido, né? Se for de tristeza e melancolia, traz problemas. Falamos sobre o altar. Atua desconectando pais e filhos e aprisiona memórias, aquilo que falamos, para que nós lembrássemos dos nossos pecados e assim não confessássemos, gerando cadeias para nós e os nossos descendentes. Esse trono também atua nos tirando do tempo de Deus, fazendo-nos andar no calendário deste mundo. Próximo. Traz ataque na identidade com uma frequência de desprezo pela genética de Deus, nos fazendo rejeitar o ensinamento e o Espírito Santo. É comum um ataque na coluna e nervo ciático, por isso não ande disperso, observe o tempo do Senhor. Interessante, se você for visitado pela melancolia, pela tristeza, por alguma situação, e o teu ciático atacar nesses dias, não fica dizendo, ai meu Deus, sempre assim, sempre assim. Se é sempre assim, você pode ver que está vivendo um cativeiro. Se nesse período o ciático tem atacado, faz tempo que tu está debaixo de um cativeiro. Então repreenda, porque agora você já sabe que é a estratégia do maligno para tirar teu foco. E daí num período de plantio, de buscar Deus, você fica em murmuração, dizendo, ah meu Deus, de novo esse ano, mais um ano. Todo ano acontece nesse período. É que nem aquela história, né, do reumatismo, vai chover, já está doendo. Se liberta disso, meu irmão, em nome de Jesus. Está nublado, já vai chover. Vamos lá, passa lá. O que devemos fazer, ou devemos vigiar, principalmente, olha só, que é importante, o instinto de ira, o espírito de ira vem com tudo esse ano, esse período. Seremos tentados a nos irar, apesar da ira ser um sentimento justo contra a injustiça, não pode nos induzir ao pecado. A ira, além de contagiosa, também é uma fonte de alimento para demônios destruidores. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha ao sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26, 27. Talvez alguns não entendam o que é não se põe ao sol. Não espere virar o dia, porque a viração do dia é no pôr do sol. Porque à noite temos que trabalhar enquanto é dia, porque à noite ninguém pode trabalhar. Jesus falou isso. Então trabalhamos, fizemos as obras da luz durante o dia, porque à noite nós só vamos escolher. Se você for dormir irado, pode saber que os espíritos da ira, os demônios que atacam nessa parte vão vir te atacar. Então você já sabe, né? Final de ano, trânsito, quero pegar, quero sair, bateu. Gente, não, vai sair, vai fazer alguma coisa, vai dar briga, não faça. Né? Eu ia dizer vai pescar, mas eu lembrei. Pode passar o próximo. A chave da vitória é a paternidade do Eterno. A única maneira de vencer esse trono é através de uma paternidade curada. Falamos mês passado sobre paternidade, onde pais e filhos terão seus corações convertidos e assim a obra iniciada não terá fim na próxima geração, ela terá continuidade. Amém. Amém? Amém. Dê um aplauso ao Senhor, igreja. Muito obrigado, Manuel. Queridos, então é muito importante saber isso. Não é o misticismo gospel, né? Até porque nós não somos gospel, tampouco místicos. É discernimento bíblico do tempo e estação que as festas bíblicas nos trazem. Então nós não estamos aqui simplesmente fazendo um legalismo e cumprindo datas e inventando coisas. Nós estamos aqui presenteando a igreja do Senhor Jesus com revelações daquilo que ele disse que era estatuto perpétuo. Todas esses ensinamentos eram para estar acontecendo de geração em geração. Sabe o que acontece? Quando isso vem sobre nós, com conhecimento, ele nos blinda. E quando nós somos blindados no Senhor pelos princípios que cumprimos, o mundo não pode, o maligno não pode nos tocar. É isso que a Bíblia fala, lá no Evangelho de João. No Evangelho não, nas cartas de João. O maligno não pode nos tocar. Eu vou trazer para você uma lembrança muito certa. Todas as vezes que houve alguma revolução, e agora estamos vivendo uma, quando Deus está mudando alguma chave na história da humanidade, o ataque sempre vem para cima de Israel. Você já percebeu isso? Algumas eram porque Israel desviou e o Senhor estava permitindo, outras eram porque Israel prosperou. Porque a palavra shalom, que nós conhecemos, ela é riquíssima.
Uma das coisas que a Shalom significa é você ser transportado para viver o plano superior. Ou seja, quando você diz Shalom para alguém, você diz assim, que o Senhor te leve a viver no plano superior. O que é o plano superior? Isso é místico, pastor. Não. Nós estamos assentados aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Eu falo isso direto, está lá em Efésios 1:3. As bênçãos estão nesses lugares celestiais. Então, quando você diz Shalom para uma pessoa, você está dizendo assim, que o Senhor te leve a viver na dimensão das bênçãos, na dimensão superior. Olha que coisa poderosa isso. E aí, quando você está vivendo lá, você está assentado nos lugares celestiais, Efésios 2:6. Então, você está dizendo para uma pessoa, muito mais do que paz e prosperidade, que significa Shalom, está dizendo assim, que o Senhor te dê paz e prosperidade. Sabe por quê? Porque quando o teu desejo é que o Senhor te dê paz, porque mesmo em meio ao conflito, preste atenção nisso que é essencial para esse tempo. Mesmo em meio ao conflito, a economia pode despencar, o governo pode mudar, pode estar quebrando tudo aí fora. Quem tem a Shalom de Deus não está nesse plano, está no lugar celestial, na economia do céu. Aplauda o Senhor. Não, pastor, mas não é bem assim. É assim sim, porque nos momentos de maior... Você já deu uma paradinha para prestar atenção? Muito obrigado, Luiz. Para prestar atenção no que está acontecendo. Israel não está em guerra? Todo dia eu tenho amigos lá que estão postando vídeo. O pessoal está lá, sentado, tomando café, fazendo comércio, vendendo, enriquecendo. E bomba quebrando toda hora lá. Tu olha assim para Israel, parece que não estão nem aí para a situação. Eu digo assim, se fosse brasileiro, ia estar todo mundo dentro de casa espiando pela janela ou fazendo um buraco. Eu não estou falando mal do nosso país, é que a nossa cultura é assim. Nós não conseguimos entender o que é Shalom de Deus. Daí alguém vai dizer assim, mas eles não creem em Yeshua. Não, queridos. A Torá é Yeshua. Aprenda isso antes de julgar Israel. A Torá é Yeshua. Não estou falando dos místicos judeus, porque também, assim como quando a gente fala cristão, tem o cristão que serve o Senhor, tem o cristão que faz de tudo um pouco misturado. A gente não pode dizer que todo israelita é assim. Mas o princípio da Torá te faz andar nesse lugar. Sabe o que aconteceu? Quando aconteceu a Segunda Guerra ali, onde veio aquela investida toda de Hitler, sabe como é que começou? A guerra? A guerra começou porque... Só para lembrar, eu fui professor de história, tá? Fazer aqui uma síntese para você. Dei aula de história. A crise na Alemanha começou porque na Primeira Guerra eles perderam e ficaram muito endividados na aliança que eles fizeram. E daí eles tinham que pagar as contas. E aí aconteceu que tinha um povo lá, preste atenção, tinha um povo lá na Europa chamado povo judeu, que estava todo mundo quebrado, mas aquele povo não parava de enriquecer. Enriquecendo a maior crise que teve na Europa. Sabe quem é que tinha dinheiro? O judeu. Sabe quem é que vendia e fazia comércio? O judeu. Sabe quem é que enriquecia? O judeu. Aí isso começou a perturbar. Porque a Shalom te coloca no plano superior, na economia celestial, e não nesse plano terreno. Está entendendo a palavra? E aí, eles foram transportados para esse lugar. Tudo começou com as artes. Uma das montanhas que nós temos falado aqui, que Babilônia domina. E aí começaram a fazer desenhar judeus com cara de rato, e foram migrando, foram desenhando cada vez mais feio, e daí começaram a desenhar judeus como porcos, daí começaram a dizer que o judeu era o culpado da pobreza da Europa e da pobreza da Alemanha. Isso aqui não tem nada a ver com Bíblia, isso é história, é só você estudar a história. Talvez você faltou essa aula lá. E daí eles começaram a fazer isso, e tem as publicações até hoje dos desenhos. E começaram a divulgar que a peste da Europa era o povo judeu. Porque eles estavam tomando o dinheiro, principalmente do povo alemão. Eles estavam roubando o que era direito do alemão. E aí começou com esse impulsionamento, estou sintetizando aqui, uma grande perseguição. Tanto que se você olhar a ideia do porquinho, do cofrinho, sabe por que fizeram um porco? Primeiro porque o porco é o sacrifício para invocar Zeus. Se tu tem um porquinho, quebra ele e joga fora. Porque o porco é um sacrifício. Cada vez que você coloca o seu dinheiro no porquinho, você está consagrando ele a Zeus, na Grécia. Segundo, o porquinho é algo imundo que o judeu não podia pegar. Então,
vamos achar um jeito para eles não pegarem mais nosso dinheiro, vamos colocar em porcos. E aí para eles o dinheiro vai ser imundo. Você está entendendo como é que é uma estratégia maligna? Então nós precisamos conhecer um pouco mais. E é isso que Deus tem nos levado a entender, celebrando as festas bíblicas. Mas a ideia não é só para falar isso, eu só queria dizer, então, para você lembrar, que a Shalom que nós falamos está relacionado a nós termos a paz para entrar no plano superior e viver aquilo, não as crises desse mundo, mas a suficiência do céu. Amém? Dos lugares celestiais, aonde estão as bênçãos. Cada vez que nós entramos nas coisas de Deus, principalmente no Shabat, que é uma das festas, nós entramos de volta no Éden. Lembra como é que era o Éden? Não, pastor, eu nunca estive lá. Não, na Bíblia, meu irmão. Lembra como é que era o Éden? Um lugar de riqueza, um lugar onde era provisão total. Então, é para lá que você é convidado todo Shabat a entrar. E é nesse tempo que nós restauramos em Hanukkah o nosso milagre. Amém? Então hoje nós estamos na chama de Yesod. Deixa eu ler aqui para você o que significa essa chama. Yesod quer dizer fundamento, base, ter alicerce. Essa chama, a sexta chama, está falando a respeito de estar arraigado, estar enraizado, estar fundamentado, é ter alicerce nas coisas. Quando nós chegamos no sexto dia daquilo que nós vivemos, nós estamos anunciando nessa festa que nós precisamos estar fundamentados nas coisas de Deus. Ele é o alicerce que nós temos. Ele é aquilo que nós precisamos para construir. 1 Coríntios 3,10, pode colocar por gentileza, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu como prudente construtor lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem como constrói. O 11, porque ninguém pode colocar outro fundamento, fundamento, alicerce e fundamento do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Também nessa base de solidez, de fundamento que nós estamos falando, tem outro versículo que eu não anotei aqui, mas você vai lembrar, que Jesus diz que ele é a pedra angular, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, aonde ele é a pedra angular. Há um alicerce que é ele mesmo, Cristo. E aí tem uma coluna que é o apostólico e a outra coluna que é o profético. E aí em cima tem um arco que se forma, e esse arco ele não é colocado argamassa entre eles, porque tudo aquilo que é bíblico não tem um sentido de liga com a argamassa. Ele só tem encaixe. Tanto que o altar não podia ter argamassa, eram pedras vivas, nem pedras cortadas eram, e ele era construído. Quando falamos das construções de Cristo, está falando de algo que fundamenta, que tem um fundamento, que tem uma coluna que sustenta, e tem esse arco. E a pedra angular é uma pedra, essa sim é talhada e organizada, ou melhor, não que eles cortam, mas ela é encaixada, ela é buscada uma pedra que vai fechar o ângulo, como se fosse um triângulo em cima, que fecha todo o arco. E essa pedra angular sustenta todas as outras para que não caiam. Jesus só pode ser a pedra angular aonde ele mesmo é o fundamento, diga amém. E aonde é construída sobre dois pilares, apostólico e profético. Então todo aquele que acha que apostólico e profético não existe mais, ele está construindo para si mesmo. Veja como cada um edifica. Porque ele está fazendo algo que Jesus não aceita. Está construindo a igreja da qual Jesus deixa muito claro isso no capítulo 2 de Apocalipse, onde ele fica no lado de fora batendo na porta e dizendo: eis que sou a porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Você percebe que essa igreja de Laodiceia é a figura da última igreja, a igreja do último tempo? É uma igreja onde ela cresce, ela é crescente, ela existe, tem uma igreja. E ela é até para se olhar muito atrativa. Entretanto, tem só um detalhe: Jesus não está nela. Jesus ficou para o lado de fora. E ele está batendo na porta e dizendo assim: estou aqui, a hora que vocês quiserem que eu entre, eu vou cear com vocês, vocês comigo. Só que a cegueira do tempo que nós vivemos, sem o entendimento das coisas, faz com que todo mundo celebre, faça tudo que é legal,
para Jesus, mas esqueça só de um detalhe: ele não entrou na festa. Então, esteja muito atento para que Jesus esteja na casa, para que Jesus esteja na sua vida, para que você não construa algo ou não faça algo sem Ele. Porque a religião nada mais é do que acostumado a uma vida de rotina, aonde Jesus já não participa mais. Amém? Então não fique com essa cara de assustado. Você que olha para a internet aqui, também não se assuste aí. Mas isso é sério, nós precisamos estar atentos. Então, falando nesse sentido, vamos falar um pouquinho do 6. O 6 tem um significado muito importante na Bíblia, e é a letra Vav. Ela está dentro do próprio nome do tetragrama de Deus. Yud, Rei, Vav, Rei. Então, são 4 letras no hebraico. E a letra Vav, ela tem um formato, eu até trouxe aqui. Ela tem um formato de um gancho, bem assim. E ela significa gancho. E o interessante é que todas as estacas que seguraram a cortina do tabernáculo, e você faz parte do ministério que se chama tabernáculo, ela é segurada pela letra Vav. Essa estaca é fincada no chão e atada às cordas para firmar. E olha só que coisa interessante. A palavra Vav é usada em Êxodo 27, 9 a 10, para se referir aos ganchos de prata presos a lugares chamados de amudim, que foram usados para segurar as cortinas, a cortina também que inclui o tabernáculo. Olha que interessante, também segurava as cortinas que segura todo o pátio, né? Assim como o tabernáculo era a habitação de Deus, enquanto os israelitas viajavam pelo deserto, por isso a Torá é a habitação de sua palavra hoje. Portanto, os escribas desenvolveram a ideia de que o rolo da Torá, que ela é feita em rolo de couro, né, era para ser construído na forma do tabernáculo. Chamaram cada folha de um rolho do pergaminho de Eriá, nome dado para a cortina do tabernáculo, a cerca de 50 eriotes por rolo. Então, cada rolo é feito nas colunas. Lembra que eu falei já para vocês que tem a paraxá, que são as porções escritas em colunas? Em cada coluna, basicamente, são 54. Em cada elas tem 50 divisões de couro que são emendadas. E para juntar os textos em cada uma delas, no hebraico, por isso que é uma linguagem fascinante de estudar, tem uma letra, Vav. Em cada final e em cada início tem um Vav, como se fosse o gancho para pendurar a palavra, para estabelecer ela, para ela estar fincada, para que ela esteja alicerçada. Agora, uma vez que cada cortina do tabernáculo estava presa ao seu lugar por meio de um gancho de prata, os escribas faziam cada coluna de texto para começar com uma letra Vav, assim enganchando o texto ao pergaminho. Então nada é escrito aleatório. Eles sabem inclusive a quantidade de letras que tem em cada porção, porque a escrita em hebraico também é número. E é muito legal você ver isso aí. Vav também é uma figura do homem. Olha só, uma vez que o Vav representa o número 6, é a 6ª letra do alfabeto, e é o dia em que nós estamos da festa, tem sido associado com o número do homem. O homem foi criado no 6º dia, já falamos sobre isso. O homem trabalha durante 6 dias no mundo aqui. Êxodo 20, acho que 9, que diz: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Então, o trabalho, a produtividade nesse fato está ligado ao homem. O homem foi feito para uma produtividade. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Êxodo 29. Então, olha só. Isso está ligado a você, a essência do homem. Ele foi feito no dia 6 para providenciar tudo que é necessário no 6. E no 7, que nós já falamos o primeiro dia aqui, é o Shabat, né? Nós explicamos um pouquinho
que é o lugar de descanso que nós entramos. Então, quando você olha para o Vav, que é uma letrinha parecida com esse ganchinho, você vai lembrar que você foi criado por Deus, você sustenta nessa simbologia a palavra de Deus, você prega a palavra de Deus, pendura ela não apenas num pergaminho, mas na sua própria vida. Você é esse gancho que prende a palavra, que firma a palavra em você. Então, quando algo está firmado, algo está arraigado em você. Também você vai lembrar que você tem 6 dias para toda a produtividade. E que nos 6 dias de trabalho você tem que ser produtivo. Eu acho engraçado que tem pessoas que falam contra o Shabat, mas descansam no Shabat. Trabalham um pouco, mas também tiram folga ali. Então, se você gosta do domingo, você tem que trabalhar o tempo todo no Shabat. E se você guarda o Shabat, você tem que ser produtivo no domingo. Já ensinei esse princípio. Quem trabalha no domingo se adianta. Você está na frente de todos os outros. Porque no domingo, enquanto o pessoal está curando a ressaca do sábado, você já está avançando em produtividade. Porque todas as coisas que Deus move, Ele move no 1. Ele move na primícia, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a primícia das coisas. O domingo é a primícia da tua produtividade. Você trabalha no domingo, você está sendo produtivo. Você vai prosperar. Todo aquele que trabalha no domingo, prospera, diga amém. Mas tem que descansar no Shabat. Diga amém de novo. Então, e não estou falando do Shabat como um legalismo, estou falando do Shabat como um princípio. Amém? Você está entendendo isso? Isso fica muito legal de estudar e aprender. Por fim, esse ganchinho, que é o Vav, nos lembra algo. A nossa duração na história da humanidade também é 6. São 6 anos que viveremos, ou 6 milênios. E o 7º será o descanso, aonde Yeshua desce e vem reinar nessa terra. E aí nós vamos viver com Ele por 1000 anos, até que entramos na eternidade. E aí estaremos para sempre com Ele. Você já percebeu que nós estamos no 5.784? Nós já estamos no 6º dia de trabalho. Há quem diga que 200 anos se perderam na contagem. Então, se tu pensar em 200 anos perdidos na contagem de Esdras ali, então se tivesse 200 anos a mais, não seria 5784. Seria o quê? 5984. Então, muitos rabinos, muitos estudiosos da palavra contam que já está chegando o final do 6 e logo entraremos no 7. Mas isso é escatologia e não é o momento aqui. O que eu quero que você grave na sua memória é que no 6º dia, nesse tempo que você está entrando, Deus te chama para produtividade, diga amém. E só pode ser produtivo e dar o fruto necessário quem está arraigado nele. Quem está em mim produz muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Está tudo linkado a Yeshua. Então, nesse tempo, nós podemos usufruir disso. Eu quero dizer para você, tanto você que está online, como a igreja que está aqui presente, nesse dia o nosso ato profético para vencer as forças malignas que tentam destruir o nosso mês, frustrar aquilo que já temos, porque pela ignorância nós perdemos as batalhas, mas agora com o conhecimento, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu quero declarar para você, nem você que está online, nem você que está aqui presente, vai perecer por falta de conhecimento, diga amém. Porque você está recebendo um conhecimento que vai blindar sua casa, sua família, seus negócios, vai trazer produtividade para você, vai trazer para você a presença de Deus, vai te alinhar no descanso dEle, vai cancelar todas as coisas que já foram lidas aqui em nome de Jesus. E o nosso ato profético hoje vai ser diferente. Cada um de vocês, fica tranquilo, queridos, eu só brincar contigo aqui, não é ganchinho ungido, tá? Não tem nenhum poder místico, não pendure num barbante, coloque no pescoço, por favor, não faça isso, tá? E nem coloque num altar dentro de casa. É um ganchinho, mas é um ato profético. Agora, falando das coisas sérias, cada vez que você olhar para esse gancho, e eu espero que você guarde isso nesse tempo, coloque ele em algum lugar como um memorial, não como um altar, mas como um memorial, para você entender que você está arraigado nele. Você segura
Você prende a Torá no seu coração. Você segura as cortinas do tabernáculo. Você é a estaca de prata que tem um valor poderoso. E essa estaca de prata fala da redenção. Você foi comprado, você foi redimido. E você, no momento em que você estiver passando aqui, eu vou pedir para que você faça uma fila, eu vou entregar, eu vou precisar de ajuda aqui, né? Eu vou ungir você, ungir para esse novo tempo, porque o óleo não vai se acabar. Amanhã nós estamos no 7, e depois nós finalizamos a nossa festa com um novo começo. Mas os 7 e 8 eu vou explicar nos próximos dias. Então eu quero dizer para você que está em casa, você não vai ganhar o ganchinho, né? Mas eu quero que você entenda que esse simbolismo, você tem algo palpável na sua memória, que você está arraigado no Senhor Jesus. Amém? Como esse momento vai ser um momento de bastante movimento aqui, eu quero me despedir de você que está online e que nós possamos então estar fazendo esse momento agora. A igreja pode se organizar lá e fazer uma fila, por gentileza. Isso, tu me alcança. Só isso.